Você sabia que o primeiro alimento que é fornecido para os pintinhos é a água? Talvez a água seja um dos alimentos mais importantes e norteia muito bem o metabolismo da ave. E se ela não estiver muito bem hidratada, pode atrapalhar o consumo de ração, pode comer demais e não absorver os nutrientes necessários. Vou explicar sobre isso nesse vídeo. Se gostou do assunto, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha e deixa nos comentários, dá um pause, deixa nos comentários aí agora qual é o tipo de alimento que você fornece aos seus animais e eu vou fazer uma relação dele com a água, beleza? Fica com a gente até o final desse vídeo, que é um assunto muito importante. Tem gente que não dá muita atenção para a água e a gente precisa dar atenção para a água, tanto na quantidade quanto na qualidade. Espera a vinheta. Um grande abraço, aqui é o Sandro Ribeiro do Sítio Sancaipe, criador do curso Manual do Criador de Galinhas Caipiras, que está no forno, já sai, tem algumas publicações já no mercado aí, dá uma olhada, os links na descrição e lá no artigo tem um link desse artigo aí na descrição do vídeo. Quando você for lá no artigo você consegue ver alguns outros detalhes sobre nossos e-books que estão aí disponíveis. Qualquer coisa, entre em contato. Lembrando, entra na nossa lista VIP, dá uma olhada lá no nosso site, na parte de contatos, você vai ver uma opção lá de lista VIP, clica lá que você vai saber o que é. Aproveitando que eu falei de pintinho, não esquece também nosso mini curso grátis, criação de galinha caipira na fase inicial. Então você vai aprender tudo nesse mini curso que é totalmente grátis. Quando eu estou gravando esse vídeo tem 2 módulos já liberados. Eu não sei quando é que você vai estar assistindo, pode ter alguns mais. Então eu vou liberando os módulos por semana. Você já se inscreve, depois você tem acesso liberado, beleza? O link também está na descrição. Você vai fazer um cadastro, depois você vai receber o acesso no seu e-mail. A água, meu amigo, a água é muito importante na criação de galinha, tanto caipira quanto num sistema intensivo, mas em caipira, como está aberto, está aos intempéries do tempo aí, é muito importante você ter sempre água abundante e água fresca, sempre água abundante. Então você, sempre que a galinha chegar lá, tem que ter água e a água precisa estar sempre fresca, não pode guardar água no sol, a tubulação não pode estar também no sol, para esquentar a água tem que estar fresquinha, porque senão causa doença, principalmente o gogo, doenças respiratórias, pode ser causada por água quente, ok? Então eu vou te dar aí 6 dicas, essas 6 dicas também tá lá no nosso artigo, mas no final desse vídeo eu vou falar sobre bebedouro de pressão, pendular e naipe, que não tá lá no artigo, que eu vou falar aqui nesse vídeo, e esse vídeo também vai lá pro artigo, fica até o final. Mas em compensação tem coisas que na introdução lá do nosso artigo tá lá explicando muito direitinho em relação à água, alguns detalhes, algumas medidas que você precisa lá no artigo, que é muito mais fácil escrevendo e lendo, que você vai entender bem melhor. Vamos para as 6 dicas. A primeira dica que eu quero falar para você é só confirmando, ratificando o que eu já falei. A água precisa estar sempre em quantidade. A galinha, toda vez que for beber água, precisa ter água lá. Isso evita estresse. E a água precisa sempre estar fresca. A água serve como hidratação para a ave. E essa hidratação vai causar uma regulação adequada do metabolismo. O metabolismo é o funcionamento do corpo. E esse metabolismo está muito ligado ao sistema digestivo, que é o que vai absorver os nutrientes do alimento, seja ração, seja outro tipo de alimento que você dá para as suas aves. Aves que não está hidratada, ela come mal e absorve mal os nutrientes e acaba gastando mais, porque a galinha come muito e não absorve os nutrientes. Então você às vezes está aí, minha galinha está comendo demais, mas está com peito seco. Está comendo demais, mas não está engordando. Às vezes o problema está na água. A segunda dica é sobre a quantidade de bebedouros. Você precisa ter bebedouros suficientes. Não adianta você deixar a água lá abundante, uma bacia grande de água e uma só, para que as galinhas fiquem se batendo, se degladiando lá para beber água. Você precisa ter uma quantidade de bebedouros que seja suficiente para a quantidade de galinhas que você tem. Você vai no nosso artigo, que o link está logo aí embaixo, que tem lá as indicações de quantos são por ave. No caso de pressão, a gente costuma indicar 60 para cada bebedouro. Se for pendular, 100 para cada bebedouro. Se for tipo naipe,
20 para cada bebedouro, e se for de copinho, entre 28 e 30 para cada bebedouro. Então segue essas dicas. Se você ficou na dúvida, dá um pause e volta e ouve de novo, ou vai lá no artigo, copia e cola, faz um adesivinho aí e coloca aonde você quiser. A terceira dica é um pouco redundante, mas você precisa escolher o modelo certo e a quantidade certa e a disposição dele certa no seu galpão. O ideal é você não colocar na parte aberta do piquete a água, porque tem a incidência de sol e tem a incidência de outros animais, acaba atraindo outros passarinhos que pode atrapalhar a sua criação. Então bota os bebedouros dentro do galpão, não afasta mais do que 1,5 m, 2 metros um do outro e deixa numa linha reta para a galinha não ficar perdida, não ter que correr grande distância para beber água aqui ou ali. A galinha, você sabe que é meio temperamental, às vezes quer beber ali, quer beber aqui, dá uma bicadinha ali, dá uma bicadinha ali, vai comer um pouco de ração, volta. Então é importante que você tenha uma quantidade correta de bebedouros. Eu aconselho sempre você ter um a mais, sempre como você contar, bateu aquilo, compra um a mais e bota. Se você tiver os sobressalentes também, é interessante, porque às vezes alguns quebram, alguns racham, alguns sujam demais, você precisa trocar. Então é interessante essa dica, não perde. Tenha atenção com a água, mas não só com a água, com a quantidade, com a qualidade, com a disposição dos bebedouros dentro do seu galpão. A quarta dica é a limpeza dos bebedouros. Isso fica muito difícil quando você trabalha com naipe, com copinho, até com os pendulares às vezes complica um pouco. Eu sempre preferi os de pressão. Eles dão problema, dão, mas eu prefiro porque é mais barato, mais fácil de limpar, mais fácil de trocar. Então, ao invés de eu comprar um pendular, eu compro 2 de pressão e eu fico usando um sempre de reserva. A limpeza que eu indico para você é sempre a mesma. 3 trocas por dia. Você lava na primeira troca do dia, que tem que ser antes da colocação da ração, para as galinhas se hidratarem antes de comer. Então, lava com água e sabão, por fora, a base e lava por dentro. Se você está com outros modelos aí, fica mais complicado de lavar, mas a possibilidade de lavagem também é importante. Passa as buchas lá no bico dos naipes, tira o pendular para lavar também. E se for copinho também, passa uma bucha de manhã com sabão, depois dá uma molhada de água. E isso é que pode prejudicar a sua criação, tem que você fazer tudo bem direitinho, porque galinha em água só serve para beber. Se for para outra coisa, galinha para se molhar, já falei esse ditado antes, galinha que acompanha pato morre afogada. A segunda troca do dia você passa apenas uma bucha seca, meia úmida, um pano meio úmido, dá aquela limpada na base. E na terceira troca do dia, que é mais lá para o final do dia, você passa uma água sanitária ou passa só uma bucha se tudo correu tranquilo, se não teve sujeira nenhuma. Eu vou fazer uma observação aqui, tem pessoas que às vezes estão começando, quer começar com construção de cano e etc. Eu não acho interessante. É complicado de lavar depois que suja, elas gostam de ficar subindo, às vezes defeca dentro. Eu não te indico, eu indico sempre de pressão o pendular, depois o naipe e o de copinho. Eu vou falar no final do vídeo o que é que eu acho de cada um deles. Então a minha opinião, eu acho muito melhor você adquirir os profissionais, aquele de pressão com a base vermelha, ou pendular que às vezes é todo vermelho. Inclusive já falei nesse vídeo, o vermelho é proposital porque atrai a galinha, né? Indica a ela qual é o lugar. Então o vermelho é bem atrativo, inclusive o sangue, galinha com sangue, pode ter certeza que no meio das outras ela vai tomar porrada. A quinta dica é um dos motivos de eu escolher sempre de pressão, apesar do de pressão às vezes também abre, puf, e molha tudo, mas os pendulares, se você não tiver uma boa regulação da pressão da água, vai molhar, os naipes e os copinhos também. Então eu prefiro sempre de pressão, que eu já troco a água antes, já coloco lá em cima de uma base, a gente faz umas basezinhas, coloco em cima na altura do animal, para o animal beber, e eu posso ficar tirando, botando aqui, botando ali, lavar, botar água quente, essas coisas separado, para depois fazer, coisa que com os outros processos é mais difícil. Você conseguir lavar encanamento de naipe, se você não tem uma boa qualidade de água, se você não tem uma água tratada, esses canos vão entupir e o naipe vai entupir também, vai lhe trazer problema. Mas eu vou falar isso logo no finalzinho do vídeo. Então, você precisa prevenir que os bebedouros não vazem. Vazamento de bebedouro dentro do galpão é umidade elevada, proliferação de doença e suas galinhas podem vir a ter problema, principalmente na fase inicial.
Falei do mini curso grátis, o link está aí na descrição, não esquece, vai lá. A sexta dica é indicada mais para quem tem criatórios maiores, criatórios grandes, porque às vezes com criatório pequeno a gente consegue dar um jeito mais fácil, mas para quem tem criatório grande, não esquece de fazer um reservatório ou ter uma opção de água de emergência. Às vezes tem algum problema na tubulação, às vezes tem algum problema no fornecimento de água, aqueles que a gente atrasa, sabe? Todo mundo é passivo a acontecer isso, às vezes até por esquecimento. Então se você tem um reservatório de água separado, às vezes uma cisterna, às vezes uma caixa d'água que você deixa guardado lá, que abasteça durante 24 horas ou uma semana, vai quebrar um galhão para você, caso aconteça algum problema no fornecimento de água. Então nós falamos de 6 dicas sobre água. A água é muito importante, toma muito cuidado com isso. Se tiver dificuldade, volta o vídeo, assiste de novo. Tem um link na descrição do artigo. O artigo eu falo sobre mais coisas que eu não falo aqui no vídeo. Dá uma olhada no e-book que a gente lançou sobre estrutura. Talvez ele seja interessante para você, principalmente se tem coisa errada na sua estrutura ou se você está começando a entender, querendo montar um negócio com galinha caipira. O link também está aí na descrição. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, deixa aí nos comentários qual o tipo de alimentação que você deixa para suas aves, que a gente vai tentar dar uma dica aí para você. Beleza? Um grande abraço, até a próxima. Tchau!